As eleições de 2010 já começaram para o Ministério Público. O momento exige, por exemplo, atenção especial às propagandas fora de época que são proibidas por lei. Em Brasília, procuradores regionais eleitorais se reuniram para traçar estratégias de atuação durante todo o processo eleitoral. Entre as prioridades, o estímulo ao voto consciente e o combate à corrupção eleitoral. Na defesa da democracia, o Ministério Público tem legitimidade para atuar em todas as fases do processo eleitoral: inscrição de eleitores, convenções partidárias, registro de candidaturas, campanhas, propaganda eleitoral, votação e diplomação dos eleitos. O Ministério Público Eleitoral não tem estrutura própria. Ele é composto por membros do Ministério Público Federal e dos Ministérios Públicos dos Estados. A chefia do MPE é exercida pelo Procurador-Geral da República. 2010 é um ano de muito trabalho. Afinal, o Brasil vai eleger novo presidente, governadores, senadores e deputados federais e estaduais. A complexidade de uma eleição exige preparo e definição de estratégias. E quanto antes, melhor. Em Brasília, procuradores regionais eleitorais se reuniram no início de março para discutir as principais preocupações do Ministério Público em 2010. A primeira delas é com relação à compra de votos. É sempre bom lembrar, voto não tem preço, tem consequências. Há 11 anos, o Congresso aprovou uma lei que determina a cassação de candidaturas de políticos que ofereçam vantagem ou favores em troca do voto. No caso dos eleitos, eles podem perder o mandato. A lei veta também o uso da máquina pública em favor de candidaturas. Uma atenção especial nessa fase do processo é com a propaganda fora de época. O Ministério Público está atento aos políticos que buscam artimanhas para tentar lucrar dividendos eleitorais. Isso é uma prática comum, por exemplo, entre futuros candidatos apoiados por governos. A comprovação dessa prática, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, pode render multa de R$ 5.000 a R$ 25.000, ou equivalente ao custo da propaganda, se for maior que esse valor. Uma alteração na lei eleitoral aprovada em 2009 gera preocupações. Os procuradores regionais eleitorais consideram insuficiente o prazo de 15 dias dado para o ajuizamento de ações contra candidatos eleitos, contado a partir da diplomação. Esse prazo para nós é incompatível. Dentro desse prazo de 15 dias, que começa em 18 de dezembro e, portanto, termina em 1º ou 2 de janeiro, né? Dentro desse prazo nós temos que tomar todas as medidas para conhecer a origem ilícita do recurso, aparelhar representações e levá-las ao judiciário. É um prazo muito curto e a gente teme que a sociedade brasileira, nós não vamos conseguir agir em nome da sociedade brasileira para dar transparência a esse mecanismo do processo eleitoral. Novas orientações feitas pelo TSE também vão exigir muito esforço de todas as instituições envolvidas no processo eleitoral. As eleições de 2010 terão como novidades a instalação de sessões eleitorais em presídios, a arrecadação de recursos de campanha por cartão de crédito e por doações na internet e o voto em trânsito. Como nós temos regras novas, como nós temos nessas regras algumas que ninguém sabe muito bem como é que vão funcionar, isso também vai exigir de nós uma capacidade de tentar interpretá-las da melhor maneira possível, não é? Para garantir a lisura das eleições, para evitar, enfim, as fraudes, para evitar a compra de votos. Tudo isso, então, vai exigir que a gente, de uma certa maneira, fique mais atento. O caminho é aumentar ainda mais a atenção com a possibilidade de fraudes eleitorais. Eu acho que nós teremos em 2010 uma das eleições mais complexas, pelo menos dos últimos 20 anos, por uma série de circunstâncias. E isso exigirá que o Ministério Público, sempre muito atuante nas eleições, esteja ainda mais vigilante e mais cuidadoso com a fiscalização do pleito para assegurar a sua lisura. As eleições de 2010 ainda guardam uma expectativa de mudança. Basta que o Congresso aprove o projeto de lei de iniciativa popular que prevê a impugnação de candidatos com condenação já em primeira instância. Se for aprovada até as convenções partidárias em junho, a regra já vale para esse ano. A Associação Nacional dos Procuradores da República entregou ao relator do projeto na Câmara dos Deputados um parecer com sugestões de alteração ao texto. Na verdade, isso é o reconhecimento, uma resposta positiva a uma antiga reivindicação do Ministério Público Federal, no exercício do Ministério Público Eleitoral,
no sentido de que a vida pregressa dos candidatos seja considerada no momento de deferimento da candidatura, para que não sejam elegíveis aqueles candidatos que têm uma vida pregressa, sobretudo coalhada de sentenças penais condenatórias ou de investigações penais sobre crimes graves. O projeto de iniciativa popular que estabelece a chamada ficha limpa para candidatos foi apresentado ao Congresso em setembro do ano passado por 43 entidades. Entre elas, a Associação Nacional dos Procuradores da República. Em todo o país, foram arrecadadas mais de 1.600.000 assinaturas. O número supera o mínimo exigido por lei, que é de 1% do eleitorado brasileiro, para projetos apresentados pela população. Por decisão da Justiça Federal no Piauí, os rótulos de produtos deverão informar ao consumidor a presença de organismos geneticamente modificados. Um decreto editado em 2003 isentava dessa obrigação os produtos com percentual de transgênicos inferior a 1%. A ação foi proposta pelo Ministério Público Federal contra a União. Segundo a Justiça, o decreto fere a Constituição e o Código de Defesa do Consumidor. Na Bahia, a Justiça proibiu a Caixa Econômica Federal de praticar venda casada. De acordo com a ação civil pública proposta pelo MPF no Estado, a prática é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. A Caixa não pode condicionar liberação de financiamentos habitacionais à compra de produtos oferecidos pela instituição. A Caixa tem 30 dias para adequar seus contratos. A Procuradoria-Geral da República questionou a constitucionalidade de uma lei do Rio de Janeiro que disciplina funções da magistratura no Estado. O projeto que deu origem à lei foi encaminhado à Assembleia Legislativa pelo Tribunal de Justiça. Segundo o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, o tema só pode ser tratado por lei complementar do Supremo Tribunal Federal. O mês de março marca uma data importante. Dia 15 é o Dia Internacional do Consumidor. No Brasil, ao contrário do que ocorria no passado, hoje as empresas são obrigadas por lei a respeitarem os direitos de seus clientes. Nas últimas 2 décadas, o Brasil conquistou avanços importantes na defesa dos cidadãos que compram produtos ou contratam serviços. Apesar da existência ainda de problemas, hoje há razões para comemorar em 15 de março o Dia Internacional do Consumidor. No Brasil, o símbolo dessas conquistas pode ser creditado ao Código de Defesa do Consumidor, instituído em 1990. Comemorar sim, mas avançar sempre. Segundo especialistas, o brasileiro ainda tem conquistas importantes a serem alcançadas. Um exemplo é a relação do consumidor com os bancos. O tema esteve no centro das atenções de um encontro promovido em Brasília pelo Ministério Público Federal. O evento fez parte do programa de combate aos juros abusivos. Um dos pontos que chamaram a atenção nas palestras foi a atenção que a pessoa precisa ter na hora em que receber propostas aparentemente vantajosas de um gerente. A primeira e a grande armadilha é quando se um consumidor ou um servidor abre sua conta salário, ele já imediatamente ele concede um limite de cheque especial. E normalmente é sempre maior do que o valor que cai, a remuneração, o provento dele cai na conta, aquele valor líquido. Se o consumidor cai no cheque especial e não consegue cobrir o negativo, o resultado não é nada bom. O vilão tem nome: taxa de juros, presente também em empréstimos e cartões de crédito. O banco é um comércio, ele existe para ganhar dinheiro. Então, quanto mais ele ganhar, melhor para os cofres dele. Para o subprocurador-geral da República, Aurélio Rios, existem cobranças abusivas por parte dos bancos, principalmente quando o consumidor atrasa o pagamento do cartão, em que são cobradas tarifas que não estão regulamentadas. Segundo o MPF, as autoridades monetárias precisam aumentar a atenção com relação a essas práticas. Nós entendemos que essa fiscalização, que a normatização disso tem que ser feita sim pelo Banco Central, pelo Conselho Monetário Nacional e tem que ser feito o mais rápido possível. Aurélio Rios diz que o Código de Defesa do Consumidor ajudou muito a equilibrar as relações de consumo e ampliou os direitos de defesa do cidadão. Os avanços, segundo o subprocurador, cabem também às instituições empenhadas nessa causa. O que importa para o Ministério Público Federal é agir preventivamente, utilizando os instrumentos extrajudiciais, especialmente a recomendação, de modo a que
todas as regras de proteção e defesa do consumidor estejam presentes naqueles setores sensíveis que já foram parte do Estado e que hoje são feitos através de empresas concessionárias, mas que têm uma agência reguladora como norte, como órgão de regulação e fiscalização. Veja no próximo bloco. Restrição às luvas importadas leva à suspensão de cirurgias de pessoas que têm alergia ao látex. E ainda, em Volta Redonda, uma constatação: lixo hospitalar é descartado de forma incorreta. O esgoto também não é tratado.